sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Capítulo de número 7, versículo 11. Glória a Deus. Aleluia. Louva a Deus pela vida dos apóstolos, por essa igreja abençoada, por esse povo de Deus. Que Deus veio falar no nosso meio, né? Eu tenho certeza que você veio com seu coração liberado, a sua mente desprendida de qualquer preocupação e você veio determinado a sair daqui transformado pela palavra. Glória a Deus. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar e o entregou à sua. Deus, nós já oramos, nós já fomos ministrados através do louvor, nós já fomos abençoados. Quando eu cheguei aqui neste lugar, eu já senti a tua presença. E eu sinto a tua presença neste lugar. E eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer. Então eu te peço na autoridade do teu nome, que todo impedimento, que tudo que veio com essa pessoa na mente dele, essa preocupação, que ele se desprenda agora no poder do nome de Jesus. Que a nossa mente fique liberada e o nosso coração para receber a tua palavra, para gerar frutos e para que a gente possa florescer e trazer outras vidas e que o milagre aconteça. Fica à vontade, Espírito Santo, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar adorando ao Senhor. Quem é o vaso que Deus vai usar para me ajudar a pregar? É vocês? Teclado? Glória a Deus. Medo. Medo, ele é uma coisa diabólica. Existe o medo natural, né, que às vezes é necessário. Um exemplo, uma criança. Uma criança, ela não tem medo porque ela não conhece. Uma criança, ela não tem medo porque ela não tem noção do perigo de algumas situações que ela possa viver. Se ela vê uma piscina que seja rasa, que seja funda, ela vai pular porque ela não tem medo, ela não tem noção daquilo que ela possa viver. Então, assim, às vezes o medo natural é necessário na nossa vida, porque senão a gente faz bobagem. Mas existe um tipo de medo que nos paralisa. O medo diabólico, o medo que impede que o nosso ministério continue, o medo que impede que a gente cresça espiritualmente dentro da nossa casa. Esse medo, ele é diabólico. E às vezes, por conta de situações que nós já vivemos, esse medo nos abraça. E às vezes a gente, ao invés de nos abraçar com a fé, porque a fé é a ausência do medo, a gente começa a negociar entre a fé e o medo. Mas o Senhor me deu uma palavra, trouxe ao meu coração uma palavra para falar para pessoas que estão sendo ministradas e que são incapazes de negociar a sua fé com qualquer outra situação. Deus me trouxe nessa manhã para te falar que Ele tem escutado, que Ele tem estado contigo e que você não precisa ter medo das afrontas do inferno, porque maior é o que peleja as nossas guerras. E eu vou me deparar nessa história no Evangelho de Lucas com uma mulher que ela tinha sofrido uma perda há um tempo atrás. A mulher, a viúva de Naim, que não é citado o nome, ela tinha passado por uma situação difícil, dolorida. Ela perdeu o esposo dela havia morrido.
E naquela época a mulher era dependente totalmente. Então morre o esposo, mas ela tinha um filho. O filho poderia assumir o lugar do pai em relação a cuidar, trazer mantimentos para casa. Tinha morrido o esposo, que foi um sofrimento tremendo para ela, mas ainda estava o filho, que poderia ser o provedor. E ela estava tranquila depois de muita dor, eu imagino, depois do luto, ela se apega àquela situação de sobrevivência. O meu esposo morreu, doeu, passou, mas o meu filho está aqui. Ele também pode ser o provedor. Aí passa-se algum tempo e o filho da viúva de Naim morre. E quando ele morre, eu acredito que vem na memória dela a dor que ela sofreu em relação à perda do marido. O sentimento de derrota que aquela mulher enfrentou. Os apontamentos, as situações. Ela começa a lembrar do que ela viveu. E eu imagino que ela deve pensar, meu Deus, eu vou viver tudo de novo. E quando a gente passa numa situação de dor, que você pensa que encerrou e que você vai viver um milagre, mas do nada, aquela situação de dor vem de novo e vem mais forte, aí o coração abala. Aí vem o medo, vem a insegurança, medo do que possa acontecer, medo de como ela poderia sobreviver naquela época, naquele tempo, sem o marido, sem o filho. Como é que ela ia reagir àquela situação? Vem o medo, vem a insegurança, vem a dificuldade, vem lembranças na memória da dor que ela sentiu. E às vezes quando a gente vive uma situação e pensa assim, meu Deus, eu vou viver tudo de novo, a gente já dá aquela desanimada. A dor já começa a bater forte. O desejo de desistir de algumas coisas muitas vezes nos abraça. Aquela mulher tinha perdido o marido e estava no cortejo, andando, e ali tinha sido contratada, porque era uma forma de honrar o defunto, tinha contratado as carpideiras. As carpideiras são mulheres que cantam porque são pagas, que choram porque são pagas. E ali uma grande multidão cercava aquela mulher. Quando eu estava lendo essa palavra e me alimentando dela, eu fiquei pensando, muitas vezes existem pessoas que nos decepcionam, nos amargura, que faz e acontece, e na hora de um velório, quando você vê aquela pessoa estar presente. Eu sei que a dor une, mas o que muitas vezes me incomoda são as oportunidades que aquela pessoa teve de estar ao nosso lado no momento das nossas vitórias. O que me chama a atenção é que muitas vezes a nossa vitória incomoda quem não está tão aliançado com a gente. Então essas pessoas que não estão aliançadas com a gente preferem nos ver no momento da dor do que no momento da alegria. As carpinteiras estavam ali cantando e chorando porque eram pagas. Ali era meio que um teatro, mas era uma forma de homenagear o defunto. Aquelas mulheres vão cantando e chorando, morreu o herói. Morreu o leão, morreu o herói, morreu o leão. Herói porque passou um tempo lutando pela própria vida. Herói porque lutou e morreu sem alcançar a vitória. E ali está a condução de um cortejo, de um velório. Muita dor na alma daquela mulher. Dor porque ela sentiu uma dor irreparável há um tempo atrás. Dor porque ela vivia uma situação de desonra, de desespero, de uma angústia e via um medo. O medo cercava a vida daquela mulher. E porque o medo cercava a vida dela, ausenta-se a fé. Ela estava ali, aí Jesus estava em Cafarnaum e ele se direciona para Naim. O que eu quero falar para você nessa manhã é que o Senhor sabe o limite da nossa dor. Às vezes nós não nos conhecemos, mas o Senhor nos conhece de verdade. Às vezes nós olhamos para trás e falamos, eu já vivi isso. E o Senhor já me deu vitória. E quando a gente olha de novo, meu Deus, eu tenho que viver tudo isso de novo. A gente se desespera, sabe por quê?
porque nós sabemos que doeu. Nós sabemos que aquele momento ia nos parar, mas o Senhor entrou. E porque estamos vivendo de novo, veio o desespero. Eu estou um pouco emocionada, porque quando eu preparava essa palavra, o Senhor falava comigo: prega para você, prega para ti essa palavra. Há um tempo atrás, nós vivemos uma situação de dor com a nossa filha, eu já testemunhei até o milagre. Mas já tinha mais ou menos uns 2 anos, e a gente achou que estava tudo bem. Só que o Senhor nos permitiu viver essa dor novamente. E de uma forma mais intensa, de uma forma mais doída. E nós estamos vivendo isso ainda. Nós estamos vivendo essa situação de dor, aí a memória vai lá atrás. E aí eu falei: Deus, eu já contei esse testemunho em alguns lugares que eu fui. E agora essa situação de dor mais forte. Eu não vou mais falar, eu não vou mais contar testemunho. E aí o Senhor falou comigo. Eu tinha que continuar falando, porque o diabo não podia apagar aquilo que ele já fez. E que Satanás não pode paralisar aquilo que ele vai fazer. Oh, rabalaxeremanassuia. E eu fui cercada pela dor, pelo medo. Mas quando a apóstola me convidou, eu comecei a buscar uma palavra. Aí o Senhor falou ao meu coração: não negocie o teu medo com a tua fé. Não negocia o teu medo com a tua fé. E o Senhor está falando com pessoas. Nessa noite, você está participando dessa conferência, tem ouvido Deus falar. Então não negocia o seu medo com a sua fé, porque Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Aquela mulher continua caminhando em um cortejo. Sepultura aberta. Naim era um lugar abençoado, Naim era um lugar de paz, e as pessoas que morriam eram enterradas fora da cidade. E aquele menino, aquele jovem estava caminhando, o povo levando para ele ser enterrado fora da cidade. Mas aí chega o limite da situação, a porta. Muitas vezes a porta é o limite da nossa dor, a porta. E aí chega Jesus na porta de saída. Para aquela mulher, ela estava vivendo o limite dela. Se ela saísse da porta para fora, já ultrapassaria tudo. Existia uma sepultura aberta, existia um cortejo, existia as carpideiras cantando e chorando, existia um funeral. Jesus, ele tinha vindo de Cafarnaum, tinha operado grandes milagres, e uma multidão muito alegre o acompanhava. Mas aí se depara a alegria com a dor. Jesus, ou ele entrava ou deixava o pessoal passar. Mas quando Jesus chega, ele vê o limite da dor daquela mulher. Ele olha para dentro dela. E quando ele olha para dentro daquela mulher, quando ele olha para dentro da mulher, ele vai observar não as lágrimas. Ele vai se compadecer de íntima compaixão, porque ele vê a motivação daquela dor. Às vezes, a dor aumenta, mas Jesus também aumenta a nossa estrutura para suportar certas dores. Às vezes, a dor vem com tudo, mas também o Senhor aumenta o nosso limite de resistência para suportar momentos terríveis que nós vivemos. O Senhor chega na hora certa, o Senhor chega na hora exata.
no limite daquela mulher. Então ela não ultrapassa a porta para enterrar o seu filho, porque a porta era o limite. Quando Jesus vê, ele entra, olha para aquela mulher e fala: mulher, não chores. Não chores. Eu não sei o que você tem vivido, que situação tão terrível de dor que tem cercado a tua casa, que tem cercado os teus pensamentos, situações querendo te parar. É um filho, é um esposo, é um parente, é o desemprego, eu não sei o que tem assolado a tua vida, mas hoje o Senhor entra no teu limite, vê o tamanho da tua dor. Ele vê o teu limite, ele entra no limite da tua dor, e com autoridade ele olha a motivação que está no teu coração. Está doendo, mas não parei, eu decidi a prosseguir. Está doendo, mas o medo não vai me parar, porque eu sei quem habita em mim. Está doendo, mas eu não vou retroceder, porque o caminho do milagre está no meu limite. Está doendo, mas tem um Deus poderoso que me cerca com a tua presença, e operando ele ninguém impedirá. Oh, aleluia! Eu estou falando para pessoas que não negociam a sua fé. O Senhor está falando nessa manhã com pessoas que não negociam a sua busca intensa com a presença de Deus. Você tinha tudo para ficar em casa hoje, tinha desculpas, tinha necessidade, mas você não negociou o teu tempo, você decidiu estar aqui. Você decidiu estar aqui, e o Senhor tem milagres para a tua vida. Se deparou com a porta, e na porta do limite o Senhor entra, olha para ela e fala: não chores. Quando Jesus entra, olha para aquela mulher e fala para ela não chorar, o Senhor está dizendo: a tua dor cessa agora. O teu milagre acontece hoje. Ele toca no esquife, e ele olha para o menino, que para todo mundo era só um defunto, e ele fala: menino, a ti te digo, levanta-te. Você sabe o que é que o Senhor está falando contigo nessa manhã? É hora de sair do quarto escuro. É hora de sair do meio dessa dor que te consome. Eu sou o milagre, eu sou Jesus, eu estou aqui. Então o Senhor te pega nessa manhã pela tua mão direita e te diz: se posiciona, levanta-te, levanta-te. Levanta-te para você viver o seu milagre. Às vezes a dor nos consome, e a gente luta tanto para ver o milagre, que na hora de desfrutar a gente não tem mais força. Mas o Senhor está acrescentando graça nessa manhã sobre a vida de pessoas. Porque a dor você passou como um guerreiro. A dor você viveu como um leão. O seu milagre como um vencedor. Aleluia. Quando Jesus chega e toca e fala: a ti te digo, levanta-te, ele providencia um grande milagre. Um grande milagre. A palavra que Deus trouxe ao meu coração foi essa e foi dessa forma. Eu também tenho vivido dias difíceis, mas nos dias difíceis eu tenho observado Deus fazendo milagres. Nos dias difíceis, Deus tem movimentado o mundo espiritual e não desiste, não desanima, porque tudo isso que Deus está movendo é para te dar um testemunho de milagres muito grande. Aquela mulher, por causa da sua estrutura que Deus conhecia, ela vivenciou a morte do marido e ela vivenciou a morte também do filho. Mas num determinado momento o Senhor se move de íntima compaixão e vê a motivação da sua dor e decide operar um grande milagre. Sabe o que aconteceu? Os dias de luto se tornaram dias de alegria. Os dias da dor se tornaram dias de vitória, dia de renovo, dia de conforto. E sabe aquela sepultura que já estava aberta e que estava esperando um defunto, foi mandada fechar. Porque operando Deus, ninguém impedirá. Eu quero que você se coloque de pé e eu quero que o louvor venha. Vocês vão cantar aquele louvor, aquele hino.
o último que vocês cantaram, meu Deus, é muito forte. Dali eu já comecei a chorar. Eu falei, Jesus, então me ajuda a pregar. Olha só. O diabo até apostou que seu ministério não prosperaria. Tinha a cova aberta, mas hoje ele mandou fechar. Ele apostou na sua desistência, mas você não negociou nada, foi corajoso. O Senhor te trouxe aqui, então a sepultura vai ser fechada nesta manhã, para a glória do Deus Todo-Poderoso que opera em nós e que opera através de nós. A dor, o medo não pode te parar, a dor e o medo não pode te parar. Jesus conhece o nosso limite, o limite é a porta, e hoje Ele se apresenta, pega na tua mão e fala, não chores, não chores. Não chores, e para a tua dor eu te digo, levanta-te, levanta-te e volta a sonhar. Senhor, a minha esperança era o meu filho, então levanta-te. Senhor, a minha esperança era aquela porta que se fechou. Deus chegou no limite da tua porta e está dizendo, levanta-te, levanta-te. Você precisa contemplar um milagre, você precisa